Olá, bem-vindo, bem-vinda novamente a mais uma aula. Vamos falar agora sobre um pouco da estratégia que estes seres usam para cercar a gente e tornar a vida deles mais fácil e a nossa bem mais complicada. Se você já entendeu qual é a afinidade, o que é, de onde vem, entendeu um pouquinho dos dois mundos, essa conexão que a gente tem, está ficando mais fácil para você entender qual a facilidade que eles têm sobre nós. Primeiro que eles estão invisíveis. E quando você é materialista, você perde a percepção de ambiente, a percepção de sensações. E você fica só nos 5 sentidos básicos e que às vezes não são satisfatórios para sentir a presença deles. Mas existem outros, dentro dos 5 sentidos, outros rastros, vamos dizer assim, alguns rastros que eles deixam para a gente, porque não tem outra forma de ser. Primeiro, limpeza. Você já deve ter ouvido falar várias vezes que a limpeza, a desorganização, atrai coisa ruim. Basicamente é isso, porque essa informação chega até você como impureza. Eu vou entrar depois no conceito de pureza e impureza, para você entender melhor o que eu estou dizendo sobre esse assunto. Então ele vai tentar te impurificar de todas as maneiras. O teu ambiente, como você come, o que você lê, o que você ouve, os 5 sentidos. À noite, quando você está dormindo, talvez esteja aqui buzinando alguma coisa no seu ouvido. Não se esqueça, não é porque você não vê que não existe. Não é porque você não acredita que não é real. Essa facilidade que eles têm, o Gasparzinho, vamos chamar eles de Gasparzinho, para ficar de uma maneira carinhosa e a gente não ter raiva só de conversar sobre eles. Porque isso prejudica também, tá bom? E aí a questão de frequência, vibração, humor, tem tudo a ver. Quando você está num ambiente que você está poluído visualmente, cheiros, o cheiro é uma conexão direta com a alma. Ela passa uma informação para a tua alma imediatamente. Então você está num ambiente sujo, o que vai acontecer? Você está num ambiente... A primeira coisa que você faz pela manhã, vai ver notícias, aquelas notícias maravilhosas de sequestro, roubo, quem matou, qual acidente, já baixou a tua vibração. A cada momento que você vai se impurificando, me lembra de entrar nesse conceito para você não esquecer, entender bem. Cada vez que você vai se impurificando, o acesso dele, o controle sobre você vai se efetivando. O que eu quero que você me entenda é: existem níveis, para tudo existem níveis. O nível básico, ele é material, então os menos capazes, vamos dizer assim, eles vão jogar por essa parte. Mas os mais capazes vão jogar de maneiras que você jamais vai perceber. Então, alguém do seu lado, do seu convívio, pode estar a serviço dele, porque você conseguiu se manter centrado. Porém, aquela pessoa que está do teu lado, um parente, um amigo, quem mora com você, não. Aí ele usa indiretamente aquela pessoa para te controlar. Geralmente, como é que eles fazem isso? Você tem um vínculo emocional com essa pessoa de extrema confiança. Vamos supor que eu cheguei do trabalho feliz da vida, fui promovido. Poxa, legal, né? Legal para aquela pessoa que seria teu parente, mas e para ele? Obviamente que não. Essa informação chega para ele, imediatamente aquela pessoa passa a pensar como o obsessor. Ele pensa como o obsessor e age como obsessor. Então é como se ela tirasse férias e ele assume a postura. Isso pode variar várias vezes por dia. Está entendendo como é complexo o assunto? Por que demorou tantos anos para eu poder te passar essa informação? Os livros vão trazer informações, mas você não consegue perceber como é fácil, como nós somos presas fáceis. Porque esquecemos do conceito básico, orai e vigiai.
Os mestres sabem tudo, eu garanto para você. A gente aqui não entende nada e não quer ter nenhum tipo de trabalho. Pureza e impureza. Existe o caminho da luz e o caminho, ou melhor, existe o caminho da direita e o caminho da esquerda. O caminho da direita, na árvore da vida, comparando ali, se ligando ali na cabala para a gente poder entender melhor, o caminho da direita é aquele suave, da compaixão, do amor, da ajuda. É um caminho de relacionamento afetivo, suave e construtivo. Agora, o da esquerda é a justiça, a espada, é a força, mas todas são características divinas. Aí você pode ver na história bíblica que Deus às vezes falava assim: opa, para aí que o negócio está pesado, porque eles invadiram um campo. Então aqui, nesses dois movimentos, você está dentro da pureza, porque você está na árvore da vida, ou seja, toda essa construção, ela te leva para o mesmo lugar, de uma maneira mais leve ou de uma maneira mais pesada. Agora existe a gente pode dizer uma camada abaixo, que a gente considera como a árvore da morte, que é o que a Igreja Católica chama de demônios, ou outras religiões chamam de seres das trevas ou coisa parecida. Esses seres, eles precisam da nossa energia para sobreviver. Até aí, se Deus fez assim, está tudo certo. É uma energia de cima, passa aqui, digamos, pela gente, e para eles receberem tem que ser através da gente. Tudo bem. Porém, existe uma necessidade territorialista, conquistadora deles. Isso qualquer humano percebe, que nós somos absolutamente territorialistas, expansionistas. Imagina eles, né? Então eles vêm e querem mais energia. Aí eles pegam eu e você depois da morte, aqueles lá que morreram com vício, aqueles que, sabe, aquela pessoa que você está pensando agora. Então, essa pessoa faz contratos de energia. Então ela tem um benefício de continuar no vício, continuar na situação que ela gosta, de pompa e circunstância, da mesma maneira que ela deixou a carne, e vai fornecer energia para eles. Eu vou contar uma experiência para vocês. Eu tive numa situação onde visivelmente eu via os movimentos e as vozes diferentes. A pessoa com quem eu estava presenciando, ela emitia vozes e comportamentos diferentes. Era como se fosse uma janela, vinha ali olhava na janelinha, falava alguma coisa, né? Ele estava servindo só nesse sentido. Só que aquilo foi produzindo energia. A situação foi produzindo energia. E aí, em certo momento, tudo parou. É como se eles se afastassem e viesse o dono do contrato. E aí ele pegou e sugou energia em fração de segundos. Tudo parou, mais um tempinho, aí tudo voltou ao normal. Aí continuou aquela bagunça toda como estava. É assim que funciona. Então, direita, suave. Esquerda, mais forte. A gente pode falar aqui da compaixão e da justiça. A justiça da espada e a compaixão, algo suave, que aí dá para entender pelos mestres como Buda, como Gandhi, como Cristo. Eles buscam a compaixão, porém, se precisar, eles usam a espada. E esses seres estão abaixo e precisam de nós para energia. Para a gente acessar, ou melhor, eles nos acessarem, eles precisam da nossa impureza. E o que é a impureza? Nos 5 sentidos você pode imaginar. Então, odores que ligam com a camada de baixo, não com a camada de cima, toques, produtos, comida, tipo de sexo, tudo isso vai nos conectar com força ou para cima ou força para baixo. Eu costumo dar o exemplo da espiral para fora, a espiral para dentro. Quanto mais impuro, você vai ficando para dentro, vai ficando retido e fica mais difícil de sair. Quanto mais puro, você vai subindo.
Isso é um conceito de bem e mal? Não. Por quê? Porque aqueles seres, eles não são humanos, eles foram programados assim. Então, por exemplo, eu não tenho como dizer, uma galinha não tem como dizer para uma raposa, olha, não me coma, não faça isso, por favor. A raposa não vai entender. Ela foi programada para caçar, para consumir a carne daquela galinha. Então, se tiver uma galinha na frente dela, ela vai pegar. É mais ou menos esse o contexto que a gente está lidando. Então, não é que é o mal, são seres diferentes. Agora, estes seres que fazem o contrato, aí nós podemos chamar de mal. Porque, intencionalmente, eles fazem contrato de manipulação para pegar você e entregar para os outros. Nós tivemos uma situação recente aí que ficamos 2 anos travados. Existem esotéricos e ocultistas aí pelo mundo que já disseram, isso foi um grande ritual de pacto e ofereceu milhões de pessoas energia de medo. E esse medo, ele alimentou um outro processo que aí não vale a pena a gente comentar aqui. Mas eu quero que você entenda pureza e impureza e as estratégias. Tudo que você faz durante o dia te liga uma coisa ou outra, te deixa mais vulnerável ou não. Se você me acompanhar e começar a treinar a sua percepção, eu tenho certeza que você vai começar a perceber isso que eu estou falando. Agora, sabe aquelas pessoas narcisistas, dominadoras, pai, mãe, amigo, trabalho, chefe manipulador, funcionário manipulador, coitadinhos, vítimas? Todos eles são potenciais obsessores. O que vai torná-los obsessores ou deixar de ser obsessores é a consciência. Poxa, eu estou numa situação desprivilegiada. Eles sempre vão se sentir assim, desprivilegiada ou acima de todos. E aí ele decide, poxa, eu estou isso, então eu quero melhorar. Aí ele vai procurar ajuda, continua com aquele processo de manipulação, de sugar a energia, de dominar, mas aos poucos ele vai tentando se esquivar. Esses a gente consegue trabalhar, tanto no mundo encarnado como desencarnado, os vivos ou os mortos, porque ele tem uma fagulha, uma vontade de melhorar. Se ele tem uma vontade de melhorar, a gente consegue trabalhar com esse tipo de processo. Existem os densos, existem os que são chamados de magos negros, existem grupos estratégicos que podem te cercar para todo lado. Nós vamos falando mais sobre isso posteriormente. Eu quero que você entenda estratégias nos 5 sentidos da impurificação, a pureza e a impureza. Direita e esquerda no sentido de compaixão, justiça. Embaixo nós temos um outro grupo de seres que precisam da nossa energia. E no meio, entre, digamos, essa porção aqui que vai para cima e essa porção lá de baixo, existem estes seres que nós temos que ter cuidado. Por hoje é só. Vamos até a próxima aula. Por favor, me mande qualquer questionamento que você tenha, que você não tenha entendido. Responda as outras perguntas que eu te faço. E se prepare para a limpeza energética. E se você não pôs o seu nome ainda, não mandou seu pedido ainda para a gente entrar no grupo de 21 dias, estou te esperando. Isso vai ser muito bom para você. Eu te garanto. Fica com Deus. Até a próxima aula.